E aí, Calaçar, bem-vindo a mais um Resenha dos Tronos. Aqui é o Cal. E aqui é o Stark. Hoje vamos fazer a resenha do episódio 7, temporada 3, The Bear and the Maiden Fair. Vale lembrar que esse episódio foi escrito pelo George Martin. Legal, vamos começar com os pontos positivos. Manda ver, Cal. Um dos pontos altos desse episódio foi a interação do Jon e da Ygritte, que foram mostrados em alguns momentos diferentes. Foi bem legal porque o Jon começa a explicar para ela como é o funcionamento de batalha do povo do norte, do sul, né? E a princípio ela acha bem idiota todas essas frescuras, né, que os sulistas têm. Mas depois, quando eles voltam a conversar e ele diz que os selvagens vão perder, já tentaram por 6 vezes, vão perder, isso fica meio ligado ao que ele explicou antes. Por que os selvagens vão perder? Porque eles não são organizados. Então eles podem ter um número muito grande, mas não sabem usar esse número, ao contrário dos sulistas. Um outro ponto muito legal foi a cena da Dany recebendo o enviado de Yunkai, a cena da tenda com os dragões. Visualmente a cena é fantástica, é uma coisa você ver essa cena acontecendo na série, a experiência é muito mais impactante do que ler no livro. Ficou fantástico. A interpretação da Emilia Clarke passa por uma transformação, né? Ela assume cada vez mais esse papel de conquistadora, a frieza com que ela reage à negociação. Realmente ficou muito legal, uma das melhores partes aqui desse episódio. Uma outra coisa que também está bem legal é o que eles estão mostrando que aconteceu com o Tyrion. No livro a gente não tem a menor ideia, a gente só sabe o que aconteceu, é contado. Aconteceu isso com o Tyrion, ele perdeu tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então eles estão fazendo uma mescla, né, uma interação entre livro e série que está ficando bem interessante. Mais um ponto positivo foi a cena que o Tywin confronta o Joffrey. Ele foi chamado pelo Joffrey porque finalmente chegou no ouvido do rei sobre a Daenerys e os dragões dela no leste. É uma cena muito legal porque ela completamente depende da interpretação dos dois atores. A presença de cena do Tywin é algo incrível. Ele entra na sala e domina o espaço. Quase dá pra ver o Joffrey tremendo no trono. Um ponto que é interessante ser dito é que pela primeira vez o Joffrey demonstra ter bom senso. Ele é o único que tá com medo dos dragões da Dany, ao contrário até do próprio Tywin. Fica um contraste que você até se assusta, né? O Joffrey nunca tá pensando em nada e pela primeira vez ele demonstra que era bom eles se preocuparem com esse perigo lá do leste mesmo, né? É muito legal você ver um ator tão jovem ser tão bom interpretando com um cara de tanta experiência ao mesmo tempo. E o último ponto, a interação que tá fazendo todo mundo amar, acho que é a terceira temporada, Brienne e Jaime Lannister. Muito bom a conversa deles no começo, sobre ela falando, você vai cumprir a promessa que eu fiz. E no final ele voltando e protegendo ela exatamente como no livro. Isso ficou muito legal. Quando ele chega, ela já tá lá no meio, brigando com o urso com uma espada de madeira. Ele fica puto, entra e vai salvar ela. Não tem o que falar, é muito foda. E um detalhe que eu achei legal a gente perceber é que pela primeira vez ela não chama ele de regicida, né? Chama de Ser Jaime. A briga em si com o urso ficou fantástico, é algo com certeza memorável para a série. É um ponto que a gente estava esperando também, ficou muito legal. É até um pouco de uma dó, que ela é um pouco breve, obviamente dá para entender porque não é muito fácil produzir uma cena ali com um animal treinado. E quase dá vontade de ver o começo da luta pelo ponto de vista da Brienne, né? Ver que ela tomou aquele rasgo no pescoço ali. Mas ficou muito legal, acompanhar o ponto de vista do Jaime também é legal porque ele chega sem saber o que está acontecendo. É um bom final, né? Ele acaba num ponto muito bom o episódio. Vamos para os pontos negativos. Cara, como ponto negativo a gente sempre pode escapar e falar da Sansa Stark, né, velho? Ela sempre tá lá. Brincadeira. Não, é brincadeira. A cena que teve dela até foi legalzinha. Ela não vai entrar dessa vez nos pontos negativos. Uma cena que existe somente na série, a conversa do Orell com a Ygritte. Diga-se de passagem que o Orell recebe uma atenção muito maior na série, mas ela ficou um pouco à toa, né? Tem ali uma declaração do Orell dizendo que gosta da Ygritte, que estaria com ela. Fica um pouco óbvio que nada vai sair disso. É um pouco à toa essa cena aí. Uma outra coisa é a cena do Tyrion com a Shai. Essa terceira temporada o Tyrion tá meio apagado. Isso não é uma crítica ao Tyrion, ao personagem ou ao ator. No terceiro livro, ele é apagado porque todos os outros personagens querem apagar ele, né? O Tywin e a Cersei desejam sumir com ele. Então a série está retratando bem isso. Como ele teve um ponto muito forte na primeira e na segunda temporada, então agora eles estão deixando meio que ele um pouquinho de escanteio.
Por falar em cenas dispensáveis, tem uma cena entre a Melisandre e o Gendry que ela é bem dispensável, né? Ela mostra a Melisandre passando com o Gendry ali por Porto Real. Completamente dava pra ficar sem essa cena, né? Dava pra muito bem atar os dois pontos da história, sendo uma, a Melisandre pega o Gendry, dois, ela volta pra Dragonstone ou pra onde ela for, junto com ele. Exato, a cena é muito bonita de ser visto, aquela destruição da batalha, ver Porto Real lá no fundo, mas é só por isso, é só visual mesmo. Legal, vamos analisar as diferenças entre a série e o livro. Uma diferença legal é que na série a personagem Talisa, que no livro é a Jane Westerling, na série a Talisa revela para o Robb Stark que ela está grávida. No livro isso não acontece, ele não fica sabendo. Mas, de novo, o relacionamento deles eu acho que é bem explorado na série, acho que fica bem legal, a cena ficou bem interessante. No livro, se eu me lembro bem, ela conta isso pra Catelyn Stark e fica só nisso, né? Não é revelado pra mais ninguém, apenas as duas sabem disso. Uma outra coisa diferente é que eles estão contando o passado da Osha, isso não é citado no livro. Eu acho que eles vão usar esse passado até pra transformar o que tá acontecendo no que eles têm que fazer pra ir pro livro. Uma última diferença desse capítulo é que, além da Ygritte, agora o Orell também sabe que o Jon Snow é leal. Na verdade, me pergunto quem do Exército Selvagem não sabe que o Jon Snow é leal à Patrulha da Noite, né? Isso tá ficando uma palhaçada, né? Como é que o cara tá lá no meio, todo mundo sabe, esse cara não tá com a gente não, tá vivo? É isso aí, galera. Esse foi mais um Resenha dos Tronos. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Curtir também. É isso aí, a gente se vê na próxima semana. Mais 3 episódios, galera. Uma pena que eu já tô quase sentindo saudade que vai ficar um ano aí pra próxima temporada. Se preparem pela espera, hein? Um abraço. Valeu!